aí, galerinha do sexto ano? Vamos lá? Eu espero que você tenha prestado bastante atenção nas aulas anteriores, porque a gente vai dar continuidade. Nós estamos falando de quê? A gente falou sobre misturas, definições de substâncias puras, de misturas homogêneas, heterogêneas, e a gente viu que existe uma grande variedade de misturas presentes no nosso dia a dia, que são utilizadas por nós. E aí a gente tem os processos de separação de líquido com líquido, sólidos com líquido, de líquido com líquido, não é? Então, você vai escolher a melhor técnica, né, ou o melhor método para fazer essa separação. Existem algumas misturas muito simples, a gente vai apresentar para vocês hoje várias formas de separação de sólidos, né, de substâncias, de misturas heterogêneas, muito simples de fazer essa separação, muito tranquilo, não precisa de todo aquele equipamento, né? O funil de decantamento, não precisa nada de ser destilado, ser aquecido, não precisa do funil de Bush, né? Eita, professor, tem tanta coisa ali que eu não vou lembrar dos nomes, não tem problema. Você precisa saber a essência, né, de cada um desses métodos utilizados para a separação dessas substâncias, né, presentes nas misturas, que podem ser homogêneas e heterogêneas. Então, na aula de hoje, tá muito mais tranquilo, então a gente vai trocar algumas informações aí a respeito dessa separação. Tá preparado? Tranquilinho? Fez a anotação tudinho, né, das aulas anteriores. Eu espero que você tenha feito. Então, vamos lá? Para olhar o nosso material? Então, continuando na separação dos componentes de misturas, parte 3. Eita, prof, vai até onde, hein? Isso aí, te acalma, aguenta teu coração, né? Não seja ansioso, não. Ok, nós vamos falar nessa aula sobre a catação. Ih, prof, sexto ano, né? Eu acho que eu conheço esse troço aí. Pois é, vamos lá. Peneiramento, ventilação e a levigação, tá bom? Então, esses são os tópicos que nós vamos estar abordando na aula de hoje, falando sobre essa separação de elementos presentes nas misturas, tá bom? Cada um tem uma adequação de método, seja mais fácil, mais rápido, tá bom? Lembra que a gente falou ali da questão de observação das propriedades das substâncias presentes nas misturas? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, na aula de hoje, tá, a gente considera esses fatores, mas é muito mais perceptível, tá? Por exemplo, quando a gente fala de evaporação, eu sei que o processo está acontecendo, mas nem sempre eu consigo visualizar. Eu vou ficar ali esperando, né, para o processo acontecer. Eu vou deixar lá, né, meu recipiente raso com água, com uma solução ali, e aí eu vou esperar o processo natural, mas pode demorar, né? Mesmo que em superfícies mais rasas seja mais acelerado, mas ainda demora, eu vou ficar lá esperando. Então, esse processo que nós vamos estar trabalhando agora são bem mais rápidos, menos acelerados, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá. A separação de misturas heterogêneas de sólidos pode ocorrer de várias formas. E aí eu pergunto para você, porque os nossos visitantes na aula de hoje já estão ali, ó, antenados, tá bom? Esses bichinhos aqui que todo mundo conhece eles, né, da era do gelo. Deixa eu colocar minha canetinha aqui. É o amiguíssimo, né, do Pumba, se eu não me engano, né? Quem lá conhece a era do gelo sabe muito bem deles. Você não pode estar nesse sentido aqui, viu, galera? Pode estar distraído não, tem que ficar ligado ao sangue nos olhos, tá bom? Para a gente poder se conectar aí a esse conteúdo, essas informações passadas na aula de hoje. Mas eu amo esse bichinho, muito lindo, né? Então fica ligadinho, não dá as costas para mim não. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre catação. Ô, prof, beleza, isso aí, se cair na prova, eu tiro 10. Ok. Então, o processo de catação é extremamente simples, verdade? Usado para separar sólidos visíveis, tá?
Então, eu tenho aí um método simples, mas para a separação de sólidos que eu consigo observar a olho nu, tá bom? Podendo ser usado as mãos ou eu posso usar pinças, tá bom? Então, eu tenho uma facilidade que eu não preciso de uma tecnologia, não preciso ir para um laboratório para realizar essa separação. E no seu dia a dia, tenho certeza que você já fez uso disso para auxiliar a atividade doméstica aí da sua mãe, para fazer aquele feijãozinho da hora, né? Que só você e só a sua mãe sabe fazer, que você aprecia muito. Bom, vamos ver alguns exemplos desse processo de catação? Ok, prof, olha a imagem aqui que a gente trouxe para vocês. Aqui a gente tem o café, né? Quando a gente faz a separação dos grãos de café, a gente está utilizando aqui, ó, o cara tá de luvinha aqui, separando aqueles grãozinhos mais que estão ali naquela mesma safra, mas estão um pouquinho imperfeitos, né? Então a gente pode fazer uma primeira seleção desses grãos utilizando o processo de catação. Tranquilo? E aí você vai fazer isso manualmente. Agora imagine você ter alguns minutos ou uma hora para separar os grãos quando eles estiverem assim, ó, todos misturados, e aí você vai ter que separá-los por cor rapidamente. Vai demorar, né? Se fizesse uma gincana aí na escola, eu ia fazer, ó, só para ver vocês correndo para um lado e para o outro, doidinho. Então, esses grãos têm tamanhos diferentes, não vocês estão vendo? Tem cores, aí as cores facilitam a localização. Mas tem aqueles que vão estar em grãos da mesma cor. E aí eu vou ter que perceber e observar aqueles que não são muito legais, não ficaram muito bons. E aí eu vou descartá-los. Ou, quando a gente fala de feijão, pode vir algumas pedrinhas ali. Como é ruim, né? Você tá comendo feijão, botou aquela colher gostosa ali na boca pá, e morde. Nossa, né? Tem gente que já quebrou o dente com a presença. Ou seja, o processo de catação não foi bem feito, não foi bem executado. Então, quando a mamãe pedir para você fazer esse processo, observe que a colherada, uma pedrinha que você deixou passar batido, pode vir para o seu prato, tá bom? E prejudicar aí a sua dentição. Então, faça um negócio bem feito, né? Porque a gente tem, então, essa seleção, essa separação. Aqui, creio eu que seja de milho, né? Então, você tem vários grãos aqui distintos, tá? Para que você consiga fazer essa seleção, essa catação, né, desses grãos. E você pode usar aí as suas próprias mãos, tá? E a gente tem um tipo de catação também utilizadas nas campanhas ambientais, onde o que a gente vai fazer o quê, prof? A gente vai sair, sim, para fazer a catação de materiais, vou separar os elementos sólidos do lixo, que podem ser reciclados. Olha que legal, né? Eu gostava muito de estar executando isso com os alunos em sala de aula. Vamos, hoje é o dia, e aí a gente trazia as sacolinhas, não é? Legal? Você poder contribuir com o meio que você está inserido, ou seja, a sua escola, a sua sala de aula. Bem limpinha, cheirosinha, sem nada de material em decomposição ali na lixeira, né? Tá tranquilo, né? Um ambiente melhor. Então, quando você faz essa catação, eu pego, separo ali lata, materiais plásticos, papelões, tá? E aí eu faço essa coleta seletiva, eu estou realizando o processo de catação, estou separando esses elementos, certo? Que eu posso, então, estar conduzindo ou levando a um lugar onde façam o processo de reciclagem. Se na sua cidade isso é feito, executado, ótimo, ponto 1000 para vocês, né? Mas existem ainda situações que não nos permitem viver isso, tá bom? Mas você pode aí na sua casa, na sua escola, na sua rua, né, conversar bem legal com os seus vizinhos e fazer esse processo acontecer sim, tá bom? Vamos continuar aqui então? A gente vai falar agora sobre o peneiramento. Eita,
prof, a senhora nem acredita, no final de semana agora, eu fiz esse processo ali, eu ajudei o meu pai. Eu peneirei uma grande quantidade ali de areia para o meu pai. É isso mesmo, você realizou então um processo de peneiramento. Mas tem mais coisa, vamos lá olhar? Vamos lá. Então, o que é esse método de peneiramento? É usado para separar componentes maiores e os componentes menores. Perfeito. De uma mistura de sólidos. Então, quando você peneirou lá para o seu pai, no final de semana, você viu que na peneira ficaram retidos aqueles grãos maiores, mais compactos ali daquela areia, tá? Isso a gente fazia muito, né, quando criança, naqueles locais ali onde a gente tem, pode ser a pracinha, né, onde você tem a junção ali de areia. Aí as crianças se divertem, né, fazendo bonequinhos, fazendo várias situações ali com areia. Então, no próprio instrumento de brinquedo utilizado por essas crianças, são utilizados diferentes tipos de peneiras, para que a criança, já consiga perceber essa diferença. Ele vai ver a textura, é muito importante, né, a criança ter esse aprendizado já desde o início, né, dessas diferenças dos grãos, a percepção, aguçar isso nessas crianças, tá bom? E aí a gente tem um peneiramento tranquilo ali, com essas peneirinhas que vão ter orifícios ou poros de tamanhos diferentes para poder passar aí e separar os grãos maiores dos menores. Aí a gente também utiliza aí para fazer as nossas massas, né? Pode ser o bolo, pode ser uma pizza. Tem gente que faz o peneiramento até do que você vai preparar ali para fazer o pudim, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas tem gente para ficar aquele pudim mais com uma textura mais leve, você também pode fazer o peneiramento ali, tá? Vai passar muita coisa, mas existe uma técnicazinha aí que as pessoas que fazem doces, né, dão essa dica aí. Olha aí, fica a dica para você, tá? Então vamos lá. Nós temos também o processo de ventilação, galera. No processo de ventilação, eu vou ter o quê? Esse método, ele é utilizado quando sólidos granulados que formaram a mistura possuem densidades, olha a densidade novamente, a propriedade aí das substâncias presentes no que eu estou querendo separar, né? Então, elas possuem uma densidade sensivelmente diferente, certo? Esse é o processo de ventilação. Então, nós falamos já do processo, olha aqui para mim. Nós falamos do processo de peneiramento, não foi? E nós falando do processo de catação, tá? Que você vai estar, então, separando, né? Utilizando as suas próprias mãos. E aí é interessante falar uma coisa nesse processo de catação. Nós, seres humanos, temos os nossos 5 dedos, né? E esses 5 dedos aqui, o 5º dedo, formando o polegar, permite que a própria mão vire uma pinça. Isso é também presente nos macacos. Você já viu em fotos aí, documentários, os macaquinhos, né, as mães ou até os próprios filhotes lá catando, abrindo o pelinho um do outro? Eles se catam uns aos outros também e aí comem, né, esses ectoparasitas, tá? Mas eles também realizam esse processo de catação. Então, catação, peneiramento, ventilação são formas de separação aí de sólidos nas misturas heterogêneas. E aí eu vou utilizar instrumentos que têm poros distintos para eu poder fazer essa separação. E aqui, no caso da ventilação, eu tenho que levar em consideração a diferença da densidade do material que eu estou querendo separar, tá? Nesse caso, uma corrente de ar, ao passar por grãos de determinada mistura, é que o menos denso vai se tornar facilmente arrastado por essa corrente de vento e separado dos demais, que são mais densos. Então, eu tenho 2 ou 3, né, substâncias ali, ou materiais,
Um tem uma densidade maior, outro tem uma densidade menor, mas estamos falando de sólidos. Os dois componentes presentes na minha mistura são sólidos. E aí eu vou separá-los utilizando uma corrente de ar, onde eu vou ter o método de ventilação. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Aqui a gente tem uma peneira, ok? Essa peneira, a gente tem aqui o arroz, né, os grãos de arroz. E eles vêm, né, com as casquinhas, eles estão protegidos por uma casquinha. E aí, quando a gente faz esse método, a gente começa a sacudir esse material na peneira, ele começa a se separar. Esse próprio movimento vai formar uma corrente de ar, né, que vai fazer com que essa casquinha se desprenda e eu consiga obter, então, o arroz sem as suas cascas, tá bom? É um método muito simples, é verdade, certo? Que você pode estar utilizando aí. Normalmente a gente o arroz já chega embalado, né? Já passou por um processo de beneficiamento ali, então você não precisa fazer isso. Mas se você mora numa área rural e vocês têm a plantação de arroz, esse processo é bem conhecido de vocês, né? Ok, gente? Outro elemento também que pode ser utilizado no processo de ventilação é o amendoim, onde a gente pode, né? O amendoim tem uma casquinha um pouquinho mais pesada, mas você pode fazer movimentos, tá? Que vão proporcionar a separação, então, dessas cascas que são menos densas dos amendoins, que são mais densos. E aí, num processo aí simples, né? Para a obtenção, então, do que eu quero consumir, ou o arroz ou o amendoim. Quem não gosta de amendoim, né, gente? É muito bom, faz muito bem para a saúde, tá? Agora nós vamos falar sobre o método de levigação. Presta atenção. Nós falamos sobre catação, né? Onde você vai poder utilizar suas próprias mãos ou uma pinça, alguma coisa assim. Separação aí desses grãos, né? Atenção nessa separação, né? Algumas coisas, algumas características podem ajudar, por exemplo, a coloração ou peso, né? E aí a gente falou sobre o processo de peneiramento ou peneiração. E aí a gente tem que levar em consideração a densidade. E agora nós estamos falando da ventilação, nós falamos também, e da questão da levigação. O que seria esse processo? Então, a levigação é um método de separação de misturas heterogêneas de sólidos também, como a gente vem acompanhando ali as demais. Quando uma mistura se forma por substâncias sólidas, presta atenção aqui, quando uma mistura se forma por substâncias sólidas de densidades diferentes, se pode se utilizar uma corrente. Olha aqui, gente. Lá na ventilação, o que eu utilizei para separar os elementos que têm densidades diferentes? Eu utilizei o vento, né? A ventilação, uma corrente de ar. Poderia, professora, ser um ventilador daqueles enormes, né? Que parece que a gente nem consegue andar direito na frente dele, porque é muita força, né? Então, pode ser utilizado aqueles ventiladores, nem sei dizer como é que seria chamado aquilo ali, mas são enormes, produzem uma corrente de ar muito forte. Então, ali, com certeza, o processo de separação vai ser muito mais acelerado do que você estar sacudindo numa peneira, né? Tentando fazer um movimento ou uma ventilação produzida por você mesmo, tá? Agora, aqui na levigação, você também leva em consideração a densidade, né, diferentes densidades, ou seja, a massa pelo volume, o quociente de massa pelo volume dos materiais presentes na minha mistura de sólidos, tá bom? Só que agora eu não vou usar uma corrente de ar, eu vou usar uma corrente de água. E eu vou então conseguir separar os mais densos, né, por meio desse líquido. E aí a gente vai estar usando também aqui a peneira, ok? Mas eu não vou usar o ar, eu vou usar a água para ajudar nessa separação, tá? E aí, aqui
a gente lembra lá do sistema de garimpo, onde você tem, né, eles pegam lá os sedimentos, colocam em peneiras grandes e aí eles colocam, misturam com água e eles vão fazendo essa lavagem, né? E aí você vai ter, então, retido ali o ouro. Quem tem o privilégio de conseguir fazer isso, tá bom? Gente, é isso aí. Eu te aguardo, então, tá? A Prof. Tatá aqui tá juntinho de você para dar continuidade nessa separação de elementos químicos que são as misturas. Beijo, tchau, tchau!